tudo bem? Boa noite. Entrei um pouquinho antes para ir me habituando aqui, tá? Daqui 2 minutos a gente dá início e vai ficar gravado aqui também, então tá tranquilo. Eu também, que saudades! Você tá dando aula aqui, Dai, em Avaré? Quer dizer, agora com a pandemia não, né? Olá, Ranier, tudo bem? Nós já vamos começar. Eu entrei um pouquinho antes, falta um minutinho aí a gente já começa. Enquanto isso eu vou tocar um pouquinho, tá? Olá, Cris, Bi. Ah, Carol Gomes, tudo bem, Carol? Ah, você tá na creche. As meninas lá são demais, né? Bom, enquanto vocês estão entrando, eu vou contar um pouquinho, porque como vai ficar salvo, eu vou falar um pouquinho então, para começar às 7 horas, que já é. Bom, a Semana do Bem Me Quer surgiu a partir de uma linda imagem que eu vi de uma amiga aqui no Instagram. Para você compor vai ser fácil para o curso lá. Ah, não é muito não, hein, Ranier? Sempre é um desafio, né? A gente está sempre buscando, né? Mas eu gosto muito dessa parte de criar, assim, gosto muito. Vamos lá, né? Bom, não sei se vocês conhecem a Keila, ela é aqui do canal Instagram também, e ela fez uma flor maravilhosa, uma linda margarida, e eu sou apaixonada por flores, né? Eu gosto de flores, sempre me encantei por margaridas, histórias de jardim, bichinhos de jardim, e aí quando eu vi na postagem dela a margarida, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, né? E aí ela colocou lá que ela precisava de uma música para estrear a margarida dela, né? Que não fosse aquela, né? Onde está a margarida, olê, olê, olá, que todo mundo conhece. Aí eu falei, tá aí um desafio, porque eu amo flor. A flor dela é maravilhosa, quero fazer, quero cantar para Margarida. E aí, tá, para fazer uma pequena canção, eu precisava de inspiração, além da imagem, do visual, de uma coisa que tocasse aqui na minha alma, né? E aí eu fui procurar contos e histórias de Margarida e encontrei muito pouco, encontrei 3 histórias de Margarida. Até se vocês conhecerem mais, vocês podem depois me mandar no particular. Só que assim, as 3 histórias que eu assisti, que eu li, né, na verdade, não me tocaram, né? Assim, uma era muito infantil, muito perfeito, né, linda história e tal, muito certa, né? Aí a outra também não me tocou. Aí eu encontrei um conto, que na verdade eu nem sabia que era do Hans Christian Andersen. E aí comecei a ler, comecei a me encantar com o enredo, né? O começo ali é maravilhoso, aí foi chegando no meio, eu fui ficando emocionada, e quando chegou no final, aí veio o pam. Aí depois que eu falei, de quem é essa história, né? Aí fui ver que era um conto, né? Um conto de fada, né? Só tinha que ser. Então, eu não vou falar muito, para não perder a magia, né? Porque conto, cada um sente uma impressão, cada um tem uma impressão do conto, né? Então a gente não pode explicar muito. Eu vou contar e aí vocês podem ir colocando aí a impressão de vocês, do que vocês sentiram ao escutar essa história, tá? Então no primeiro momento agora vai ser a contação de história e depois eu vou chamar o André, que é um psicólogo, que vai contribuir aí na questão da contribuição da psicanálise nos contos de fada para a criança, para nós adultos. Então este conto é para nós, vamos abrir a nossa alma e vamos receber essa história e nos emocionar.
Ai, meu Deus, que Deus me ajude a contar, porque conto de fada, quem é contador de história sabe que não é fácil contar não, né? Tem uma grande diferença da gente contar uma história e a gente contar um conto de fada, né? E a gente tem que ser o mais fiel possível. Então vamos lá. Minha casa é uma estrela. Minha casa é uma flor. 5 pétalas bem unidas formam o ninho do meu amor. Na palma da minha mão, 5 pétalas em flor. Meu papaizinho, minha mamãezinha, meus 2 irmãozinhos e eu. Tralala, tralala, tralalalala. Tralala, tralala, tralalalala. Escutem bem essa história que eu agora vou contar. Num campo, perto da grande estrada, havia uma pequena morada. E neste lugar, um lindo jardim, com flores de todas as cores, rosas, tulipas, jasmins. E num canto verde fresco, uma pequena margarida crescia e se desenvolvia. Com a ajuda do sol, que lançava os seus raios e aquecia as flores do jardim, ela podia crescer sempre muito bem. Não demorou muito para que suas pétalas abrissem totalmente. Pétalas que até pareciam neve, em volta de um núcleo amarelo. A pequena margarida até parecia uma miniatura de sol aqui na terra. As outras flores do jardim olhavam a Margarida com insignificância. A Margarida ficava um pouco inquieta, mas ela era tão feliz, agradecia e sorria para a natureza. Ela era tão alegre que até parecia dia de festa, sendo apenas segunda-feira. A pequena Margarida, mesmo sabendo que as outras flores do jardim não olhavam para ela, por sua vez, olhava e admirava as outras flores e pensava: como são belas, como são ricas as suas cores. Margarida também percebeu que as flores do jardim, quanto mais belas e mais forte eram as suas cores, menos perfumes elas tinham. Bem, enquanto as crianças aprendiam as suas lições na escola, a pequena Margarida aprendia sobre a bondade de Deus e sobre como a natureza é bela. Bem, a Margarida, que vivia sempre alegre, feliz, ela prestava atenção nos detalhes, no sol, no vento que batia e aquecia as suas pétalas, no cenário que ela vivia e no canto dos passarinhos. E um pequeno rouxinol que passeava ali por perto expressava em seu canto toda gratidão, enquanto a Margarida expressava sua gratidão pensando apenas: com certeza o pequeno rouxinol irá visitar as outras flores do jardim. Mas, para sua surpresa,
o pequeno rouxinol foi descendo e pousou pertinho da flor. Margarida não podia se conter, tamanha felicidade que sentia. O rouxinol, chegando pertinho da Margarida, cantou para ela. Pequeno sol, Margarida, brancas pétalas, minha preferida. E o rouxinol beijou a Margarida e voou para o céu novamente. Margarida não pôde se conter, que tamanha felicidade sentiu. Ela demorou um pouquinho para se recompor. Assim que ela respirou, ela olhou para os lados, pois tinha certeza que as outras flores haviam apreciado este momento. Mas, para sua surpresa, as outras flores mantinham-se mais eretas e mais rígidas como antes, e não ousavam olhar nem um pouquinho sequer para a pequena Margarida. Margarida achou muito triste este mau humor das flores. Bem, neste momento, de dentro da casa, saiu uma garotinha. Ela carregava uma faca na mão e veio ao encontro das tulipas. E num só golpe, arrancou as tulipas do jardim. A Margarida, olhando aquela cena, disse: que terrível! Bem, logo o sol foi embora, a noite chegou. Margarida fechou suas pétalas e dormiu e sonhou a noite inteira com o pequeno rouxinol e com o calor e brilho do sol. De manhã, quando o sol se pôs, a pequena Margarida abriu suas pétalas, sorriu para o sol e agradeceu a natureza. Ouviu o canto do rouxinol, mas o seu canto era diferente. Não era igual ao canto do dia anterior. Bem, Margarida procurou o passarinho e avistou, pendurado na varanda da casa, preso numa gaiola. Margarida sentiu tanta compaixão pelo passarinho, mas não podia fazer nada. O que uma pobre florzinha tão pequenininha podia fazer para o seu amigo? Bem, enquanto Margarida ficava lá, triste pelo seu amigo, o pequeno rouxinol cantava, triste pela sua liberdade, que agora estava lá aprisionado. Bem, nesse momento, saiu de dentro da casa 2 meninos, um mais velho e um menorzinho. O mais velho carregava algo muito afiado em suas mãos. Os meninos vieram em direção ao jardim e ajoelharam-se na relva onde estava a pequena Margarida. Um dos meninos disse: neste lugar está perfeito! Vamos tirar esse pedaço de relva e levar para a gaiola do rouxinol. Um pequenininho disse assim: arranque a florzinha. Margarida, ao ouvir essas palavras, pensou: não, pois arrancá-la significaria sua morte. Bem, por sorte, o mais velho disse: não, deixe a florzinha aí, ela ficará muito bem na gaiola com o rouxinol. Então os meninos cavocaram e fizeram um buraco, um quadrado em volta da Margarida. Pegaram um pedaço de relva e levaram para dentro da gaiola.
A Margarida, então, lá dentro da gaiola, adentrou com o passarinho. O passarinho, por sua vez, cantava, mas se debatia na gaiola para tentar escapar. Mas de lá não podia sair. O passarinho cantou, cantou a tarde toda e ao final do dia ele pediu: por favor, tenho sede. Alguém poderia me arranjar um golinho d'água, por favor? Mas ninguém ouviu o pequeno rouxinol. E na tentativa de se refrescar um pouquinho, ele deitou na relva que os meninos haviam colocado e começou a esfregar as suas asinhas e o seu biquinho. E foi então que ele percebeu a pequena Margarida dentro da gaiola. E então falou: oh, pequena florzinha, você é a única coisa que me resta. Cada pétala representa as flores do jardim. Cada relva que aqui está representa as árvores que nunca mais poderei pousar. Oh, que triste sorte! E o rouxinol deitou na relva e ali ficou. E a pequena Margarida, compadecida, exalou o seu perfume. O passarinho pôde entender o que ela sentia. Na sua meiguice, Margarida não pôde fechar suas pétalas como na noite anterior. Ela, apenas triste, caiu por sobre a relva e ali ficou. De manhã, os meninos acordaram e não ouviram o canto do rouxinol. Foi então que viram que o passarinho havia morrido. Começaram a chorar. Prepararam uma caixinha vermelha e colocaram o passarinho lá dentro. Prepararam uma bela sepultura e, chorando, derrubaram pétalas de rosas em volta. Enquanto o passarinho vivia e cantava, ninguém sequer levou uma gotinha d'água para ele. Agora que ele se fora, encheram-no de honrarias. E a pequena Margarida? Bom, tiraram de dentro da gaiola e jogaram na estrada. E ninguém lamenta pela sorte que a Margarida teve de conhecer o pequeno rouxinol. Essa história termina aqui. O rato passou e a história terminou.
consegui cantar a música direito, eu tô emocionada, porque essa história emociona demais. Ai, gente, e aí? Me contem. É um conto forte, não é? Contem pra mim quais foram suas impressões e enquanto vocês respiram e pensa, eu vou chamar aqui o André, que fará parte então dessa parte da psicanálise, né? Qual é a visão da psicanálise que num conto como este, né? Um conto de fadas. Vamos lá. Vamos aguardar então. Ai, gente, a Fer. Oi, André, tudo bem? Olá, boa noite, Jéssica. Tudo bem, e Vamos você? tudo! Tô aqui nervosa, gelada, Por quê? emocionada, porque esse conto bate forte, né? É um conto bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir, né? Porque a gente geralmente ouve um conto de fadas e, e ele termina assim, foram felizes para sempre, né? Então, esse não é um conto como esse. Inclusive, o autor, Hans Christian Andersen, né? Hans Christian. Ele exatamente. Ele fazia questão, né, de que as histórias não terminassem com finais felizes. Né? Então, boa noite a todos. Estou vendo que o pessoalzinho, está todo mundo colocando aquele emoji com lagriminha, né? Porque É. Então, né? E, André, deixa eu apresentar você, né? Porque eu fiquei tão emocionada aqui que eu acabo perdendo as estribeiras, né? Então, o André, bom, eu já apresentei você durante a semana, né? Acho que é melhor você se apresentar, né, André? tá bom. Bom, eu me chamo André, eu sou psicólogo e tenho a especialização em psicologia analítica. Então, é a linha que eu trabalho, também conhecida como psicologia junguiana, né, do médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Então, essa é a minha linha de estudos. Né? Então, eu trabalho aqui em Avaré, eu tenho consultório aqui na cidade de Avaré, e conheço a Jéssica de longa data, né, de outros carnavais. Né? A gente teve Uhum. uma amizade, né, até mesmo antes de eu ser psicólogo. Fizemos vários trabalhos juntos, né? E hoje estamos aqui, né, Jéssica? Hoje estamos aqui. E eu quero falar um pouco sobre essa vivência com o André, né? O André faz um trabalho maravilhoso, no atendimento, né, na clínica, né, André? E o ano passado, nós fizemos, eu fiz parte dos encontros, da jornada que eu recebi esse convite especial do André, foi onde eu pude me deparar mais a fundo com os contos de fadas, né? Do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? André já fazia propaganda porque é maravilhoso. Nesse livro aqui tem vários contos de fada, mas o foco, né, André, é esse resgate da mulher selvagem, né? A doutora Clarissa Pincola Stés é uma analista junguiana e ela escreveu esse livro, assim como outros, né, para fazer um trabalho com as mulheres. E no ano passado, eu e a Jéssica, nós conduzimos a primeira jornada para mulheres, jornada terapêutica né, para mulheres. E foi uma experiência muito forte. Foi uma experiência que durou quase um ano, né? Assim, uma experiência bem interessante em torno do livro. Então foi um grupo de estudos, né? Em torno do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Vale muito a pena a leitura desse livro. E a doutora utiliza os contos de fadas como um caminho para se chegar à psique, né? Que é o que a Jéssica acabou de fazer. Ou seja, é um conto, o autor ele viveu entre os anos 1805 e 1875, ou seja, é um conto antigo, assim como outros contos de fadas são muito antigos,
mas que fala com a alma. E aqui, quando eu utilizo o termo alma, não é no sentido religioso, institucional, né? É no sentido psíquico mesmo. Psique e alma é a mesma coisa. Né? Então, os contos de fadas, né, a linguagem, a dialética, é para conversar com a nossa psique, com a nossa alma, não com o nosso ego tão somente. Né? O nosso ego, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou utilizando egoicamente da língua vernácula, né? Ou seja, a minha consciência está utilizando a língua vernácula, ou seja, mas o inconsciente tem uma outra linguagem, né? É uma outra dialética. E os contos de fadas vão tocar justamente nesses pontos que estão inconscientes para nós. Né? E é essa a proposta da conversa. Isso mesmo, André. E assim, os personagens do conto de fada, o bom não vira bonzinho, quer dizer, o mal não vira bonzinho, né? E o bonzinho não vira mal. Quem é mal mesmo, e quem é bom é bom. Quem é bonito, quem é feio, né? Interessante. São bem claros, né, os personagens. É, vamos partir do princípio, né, de que ao analisar um conto de fadas, ou né, quando a gente conversa né, sobre um conto de fadas, a gente precisa perceber de que tudo que há no conto, né, personagens, a história, o enredo, os sentimentos, pertencem à psique. Tá? Então, vamos pensar assim, né? A proposta é a gente conversar sobre o conto A Margarida. Né? Então, todos os personagens que estão ali no conto, que é a Margarida, né? Aquela florzinha pequenina, o, se a gente for ler mesmo, né? O conto original, né? Fala-se que ela era uma florzinha insignificante, né? Então, assim, depois tem as tulipas, aí depois tem o pássaro, né? O pássaro. As crianças. Depois as crianças, vem uma menina, né? Com uma faca e corta as tulipas. Depois vem os meninos, também com uma faca, né? Ou melhor, vem com uma gaiola e prende o pássaro nessa gaiola. Então, assim, esses personagens, né, são, vamos dizer, princípios, são partes nossas, né? Não sei se ficou claro, sabe? É, Podemos, pode falar, gente. é como se, assim, né? Pelo que eu entendo, um pouco que eu entendo, é que todos esses personagens da história, eles vivem dentro de nós, né? Isso, isso. Ou seja, há uma multiplicidade de partes nossas. Nossa, mas como assim, né? Isso quer dizer que eu sou todo fragmentado, né? Não, se nós temos uma psique razoavelmente boa, né, nós não vamos nos fragmentar, não. Né? Mas a gente precisa entender de que o ego não é o único morador da psique, né? O eu, essa instância de identidade. Né? Como eu me apresentei para vocês, né? Comecei a conversa dizendo, olha, meu nome é André, né? Minha formação é tal, eu moro em tal cidade. É o meu eu, é o meu ego falando, né? É a minha identidade principal. No entanto, para a psicologia junguiana, né, nós temos na nossa psique, sobretudo no nosso inconsciente pessoal, né, também no nosso inconsciente coletivo, nós temos outras partes de nós que ficam muitas vezes encobertas à consciência. Né? Mas, olha, não quero ficar aqui, sabe, é, É muito teorizando, viu, profundo, Jéssica? é muito profundo isso, né? Sim. E quem se interessa por esse assunto certamente vai buscar, vai ler, porque realmente não é numa live que vai entender todas essas. Mas eu não quero ficar teorizando, porque é muito chato ficar assim conceituando, teorizando. Vamos para a história. Por que, que essa história nos, por que, que essa história nos toca? Ontem eu li o conto duas vezes, hoje eu li duas vezes, todas as vezes que eu lia o conto eu ficava tocado, aquilo mexia comigo. Né?
É um. Porque É, o que, sabe, para onde nos leva esse conto? Sabe? Para onde nos leva? Jéssica, você quer falar o que toca em você esse conto? Por que você você ficou até gelada então, aí, né? Então, né, o André fez essa pergunta para mim e eu não sabia responder, né? Porque a primeira intuição minha foi buscar uma história linda para essa Margarida linda. Tudo começou a partir dessa Margarida linda, né? Que a Keila está aqui. Ela é uma professora artesã e ela faz coisas maravilhosas. E ela postou uma foto dessa linda Margarida. E quando eu vi, eu falei: Meu Deus, eu adoro flor, né? Falei: Vou buscar uma inspiração. E para fazer uma música, né, eu preciso de imagens, eu preciso de história, e fui buscar. Então, o primeiro momento foi essa busca por uma boa história que falasse de margaridas. Mas nenhuma que eu li me tocou. E aí, sem eu saber que essa história era um conto e era de Hans Christian Andersen, eu li e me maravilhei com ela, porque essa história, que nem você falou, ela não termina com e viveram felizes para sempre. Ela Uhum. começa lindamente, né? O sol que brilha e aquece as flores, né? E a pequena Margarida que cresce e ela agradece, tá? O canto do roxinol. E depois termina dessa forma. Então, quando eu fui lendo, eu falei, ai, que linda, é essa história que eu vou usar. Aí quando cheguei no final, putz, meu Deus, e agora? Mas mexeu comigo, entrou demais dentro da minha alma e me encantou. Então, por mais que eu soubesse que essa história dá pano para manga, porque muita gente pode falar lindo, maravilhoso, outras pessoas podem falar horrível, gente, que tragédia. Não Uhum. é, André? Então a gente tem os dois lados da moeda. Mas eu, Jéssica, amo esse tipo de história que acrescenta e que fala não para o nosso intelecto, mas para a Uhum. nossa alma. E o que me mais assim marcou, o que mais assim eu vi e me choquei, foi quando a menina, né, a primeira cena da menina quando ela vem com a faca e tchup, corta as tulipas ali do nada, numa frieza, né? Isso foi o primeiro choque. Aí depois, né, vem os meninos e ainda corta também a margarida e coloca lá dentro, né, aprisiona com o passarinho. Então essas duas cenas me chocaram muito. E o pior, que me fez Uhum. chorar quando eu li essa história. No final das contas, jogam ela na estrada. Gente, Uhum. Uhum. isso é muito Jogam ela na triste. estrada e ela não é nem lembrada. Porque assim, o Roxinol fizeram até um túmulo para ele, tá? Né? Mas a Margarida não. Ela não nem vai ser lembrada de que existiu, né? Então, Gente, assim, é muito forte, é é muito muito triste. forte. A Agora, Cris assim, colocou. A eu Cris ia falar colocou. justamente sobre isso. Fala, André, pode falar. Não, não, o que a Cris colocou? Você quer ler a mensagem dela? Eu ia falar disso. A morte dos personagens do nosso seria o nosso egoísmo, né? Porque o Roxinol e a Margarida são lindos, encantadores e queremos só pra gente, né? Não sei se o A André. morte dos personagens despe nosso egoísmo, porque o Rixinol e a Florzinha, né, são lindos, encantadores e queremos só pra gente. É verdade, viu, Cris? É verdade, tá? Então, assim, esses contos de fadas, né, que tem esses momentos traumáticos, né, que chamam a nossa atenção, sabe? Porque a gente quer a coisa fofinha, bonitinha, ajeitadinha, isso chama a atenção do nosso ego, né? Porque o nosso ego gosta das coisas mais organizadas, né? De repente, a história ela tem uma ruptura, né, traumática. E a gente fica, mas como? Por isso que mexe com a gente, né? Porque está chamando a atenção, né, de algo muito profundo. De algo muito profundo. E está chamando a atenção de algo que nós fazemos inconscientemente, sem perceber. Por isso que é um choque, muitas vezes, a gente entrar em contato com essas partes da história que diz, mas ela morreu? Mas, de fato, prenderam o Rochinol? Olha o estado dele, não levaram uma água.
Agora, vamos parar para pensar assim, um pouquinho, com muita amorosidade. Porque é preciso que haja amor, né, para que a gente possa se olhar. Porque os contos de fadas nos convidam a nós nos observarmos. Sabe? Os contos nos convidam a isso. Mesmo que a gente conte para uma criança e a criança não entenda nada. Não precisa ficar explicando o conto, né? Ah, olha, aqui significa isso, aqui significa isso. Não. Nós estamos conversando com o inconsciente. Né? Nós estamos lidando com conteúdos inconscientes. É que aqui a proposta é a gente conversar sobre algumas coisas e trazer à luz, né? Algumas temáticas. Então, é muito fácil a gente se identificar com a florzinha, a gente se identifica, pode até ser, né, com a arrogância das tulipas, a gente se identifica com o sol lindo, maravilhoso, mas dificilmente a gente vai ter a audácia, sabe, a coragem de se identificar com a menina que corta, né, as tulipas, os meninos que prendem os pássaros. Porque, veja, não é difícil a gente fazer essa auto-observação. E muitas vezes, nós nos colocamos em situações de aprisionamento. Não é difícil. Ou seja, não é ninguém de fora que me prende. Eu mesmo me aprisiono dentro de uma gaiola, visível ou invisível, e ali fico. Eu mesmo me impeço muitas vezes de falar, de fazer, de agir, e esqueço de mim. Porque aquele roxinol foi esquecido. Ele morreu por negligência. Ele não foi olhado, ele não foi observado, ele não foi considerado. E nós vivemos uma geração, sabe? Nós estamos num tempo onde nós estamos esquecendo de nós mesmos. Então é muito mais importante o outro, o Beltrano, isso, aquilo, a cultura, a sociedade. E a gente vai deixando de se perceber, de perceber que há um sentimento, que há uma emoção, que há um desejo, que há um sonho, que há necessidades da alma. Então veja, não é só o corpo que morre de fome. Não é só o estômago que ronca quando a gente não alimenta. A psique, a alma também tem as suas necessidades. A psique que é representada aqui, a alma que é representada através da pequena Margarida e do pequeno Roxinol, que são figuras simbólicas da leveza, da simplicidade. Os gregos, né, quando iam conversar sobre a psique, sobre a alma, né, eles, tanto que psique no grego, né, significa borboleta, é um ser alado, é um ser que tem asas, é leve. Então, a alma tem... por que esse conto me tocou profundamente? Me toca. Me toca assim, por um simples sentido. A alma tem as necessidades. A minha alma tem necessidade. De quê? A minha alma tem necessidade da verdade. A minha alma tem necessidade da beleza. A minha alma tem necessidade do olhar, da consideração, da paz, da serenidade. Lindo, André. Então, por isso, Jéssica, por isso que a gente fica assim tocado com esse conto, porque assim, muitas vezes esse conto faz uma correção, porque não é que isso vai estar acontecendo, mas isso pode acontecer, você está entendendo? É um prognóstico, ou seja, se você ficar se cortando desse jeito, ou seja, se eu e você ficarmos nos tirando dos nossos lugares, nos deslocando para agradar os outros, se eu e você ficarmos
nos aprisionando aí nas gaiolas, né, emocionais, dos relacionamentos tóxicos, e por aí vai, gente. A gente vai ficar até meia-noite aqui falando disso, sabe? Muitas E prisões, né, André? Muitas prisões, muitas. né? Nós vamos morrer, psiquicamente. Aí vem a morte psíquica, né? Ou seja, o mundo começa a perder o sentido, a vida começa a perder o sentido. É muito sério isso. Isso é uma questão de saúde pública também, sabia? A perda É. de sentido de vida, né? E nesse tempo, André, que nem a Gi colocou, né? Exatamente, estamos todos passando por um processo de difícil transformação e pouca observação a si próprio. E é isso mesmo. O universo está dando essa oportunidade, né, para que possamos olhar para dentro de nós, né, e nos alimentarmos com histórias, com músicas, porque uma frase que eu ouvi e toca muito, que somente a arte ela pode nos resgatar de prisões mentais, né? Ela que resgata essa beleza da vida, né? Então a arte contribui para isso, né? Ela é essencial, na verdade, na vida de todos, né? Então aqui a gente fala de música, fala de histórias, e por isso o André está aqui para contribuir também, para falar, né, essas palavras tão lindas que a psicologia traz, né, André? Essa observação, esse olhar para o ser humano, né? Como nós estamos olhando, né, para dentro mesmo. Então, é maravilhoso essa questão de que queremos ser olhados, queremos ser notados, né? A gente não vê a própria beleza, mas a gente vê a beleza do outro. Olha, né, como elas são belas, como é linda as suas cores. E até mesmo quando o rouxinol está ali por perto, ela pensa, com certeza ele irá visitá-las, né? Ela não pensa em si, né? Mas para sua surpresa, o passarinho vai lá e beija a Margarida. Naquele momento, ela é reconhecida. Então, é um momento muito emocionante também, né? Naquele momento ela é considerada, ela é olhada, né? É vista. E às vezes a gente é comum mesmo, né? Veja, a nossa cultura ela é assim, né? Sobretudo nós ocidentais, né? Nós temos uma dificuldade imensa de de olharmos para nós mesmos, né? Culturalmente falando, nós somos ensinados a aprender geografia, história, português, matemática, tudo, viu? Até robótica, tudo, menos sobre o nosso mundo interno. Pouco sabemos sobre as nossas emoções, né? Eu estou falando no plural porque eu me incluo nisso também. É um aprendizado que a gente tem que buscar. Claro. E Ah, por isso, né, que esse conto toca mesmo, né? Porque toca. está em todos nós. E sempre vai existir esse sentimento, né, André? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos e a gente pode muitas vezes estar negligenciando coisas importantes em nós, né? Está gerando, sabe, vários sintomas, né? Porque os sintomas são, pode ser vários, né? Desde um transtorno depressivo, ansiedade. Muitas vezes os sintomas são gerados porque a gente deixou de olhar, a gente deixou de se observar, sabe? E isso vai É isso aí, associando André. a outras questões biológicas, né? E aí vão vindo sintomas vários, né? Então, assim, eu acho que o conto, esse conto do Hans, ele é um convite para mim, para você, né? Para a gente poder. Como anda a minha Margarida, né? Como anda o meu roxinol? Como anda a minha psique, a minha alma? Será que eu estou alimentando direitinho? É isso aí, Estou levando André. Eu água? acho é isso. Será que eu tô me abastecendo com essa gotinha d'água sequer, né, André? Será que eu estou Gotinha. dentro dessa gaiola? Ou será que eu faço parte daquelas flores ali que não era o cantinho onde estava a Margarida? Né? Onde eu me encontro, né? Como você falou.
neste jardim com as flores, na gaiola, ou ali num canto? Porque se eu identifico, eu consigo cuidar, sabe? Às vezes é difícil às vezes a gente meio que vai engolir seco um pouco, né? Nossa, eu tô parecendo aquele pássaro na gaiola pedindo água, né? Com saudade de um tempo que eu cantava, que eu sorria, né? Então, às vezes é difícil a gente confessar para nós mesmos que nós estamos nessa situação, mas é o começo. Por isso que eu disse, né? Olha, é preciso que haja amorosidade para fazer esse processo, Isso né? Esse mesmo, processo André. de reconhecimento. A Cris colocou algo muito, né, muito bacana ali, concordando com a Gi, que nesse processo lento, né, nos sentimos impotentes. Isso é o pior mesmo, né? Como a Margarida se sentiu por não poder ajudar o Rouxinol. O que uma pequena Margarida desse tamanho vai fazer para salvar o seu amigo aprisionado? Uhum, uhum. E esse sentimento de impotência, ele também precisa ser assumido, encarado, abraçado, né? Ou seja, me sinto impotente. É daí que a gente começa, né? Me sinto impotente. Né? É claro, nós estamos vivendo uma pandemia, é uma situação bastante delicada que mexe com toda a nossa organização consciente, sentimentos, as emoções vêm à tona, ou seja, nos sentimos perdidos, assustados, amedrontados, confusos, e E por aí André, vai. Né? e aí toca numa coisa, né, fundamental, que nós adultos, né, temos que olhar para nós, temos que nos cuidar, mas o principal de tudo, o que está sofrendo demais nesse tempo, eu acho que o pior de tudo são as crianças, né? Sofre. Porque nós adultos, a gente pode se expressar, vou sair da gaiola, o meu medo é fazer uma live, o meu medo é tocar, é cantar em público, é debater um assunto assim tão profundo. Sei lá, são vários os medos, várias prisões mentais, né? Um relacionamento mesmo. Mas a gente tem como, né, escapar disso. A criança pequena, ela não tem como. E como que ela está vivendo, como ela está se sentindo, como ela está se olhando, ela não se olha, ela não tem essa consciência, né, André? Então eu acho que os contos de fada vêm de encontro com essa necessidade com a criança hoje, né? Diante dessa pandemia, porque quando elas vão para a escola, os professores levam isso para ela, tem esse contato, tem esse tato, mas agora dentro de casa, o tato é no computador, é no celular. Então, como resgatar isso neste tempo, né, partindo dos contos de fada mesmo, né, o que nós adultos podemos contribuir, né, olhando a criança com esse amor, não sei, né, André? Fala um pouco aí nessa questão. Eu falo tanto da criança externa quanto a criança interior, a nossa criança interior. O quanto ela se sente assustada, amedrontada, com tudo isso que está acontecendo. Agora, fazendo referência às crianças, né, no sentido geral, precisamos também, sabe, pensar o seguinte, né? Nós temos que lidar com a realidade. O real é que nós estamos passando por essa situação. E, é entristecedor mesmo. Nós não precisamos esconder a tristeza, o luto que estamos vivendo, porque muitas pessoas estão morrendo por conta do Covid-19. Há a tristeza, há o medo. Ah, sim, e a gente não tem que rejeitar nenhum desses sentimentos. Ao contrário, a gente tem que abrir espaços para conversar sobre esses sentimentos. E não ficar, sabe, colocando uma pintura dourada, sabe, em cima de um sentimento que precisa ser falado. Então, o que é conversar sobre a tristeza junto com as crianças? Muitas vezes é dizer, puxa, é dizer o que você, adulto, está sentindo para ela. Nossa, eu fico tão triste com tudo isso.
E você está abrindo um campo para que a criança fale também da tristeza dela e não fique reprimindo, sabe? Sabe quando a gente não pode estar triste, não pode estar Tem que amedrontado. colocar aquela máscara, né, de que tudo tá bem, vive na superficialidade, né, André? Nunca É, aprofunda, né? tudo está bem, não, olha só, que bom que a gente tem uma casa, que bom que a gente tem comida. Ou seja, não fica falando dessas coisas, não, não. Abra um campo para que a criança também possa expressar, sabe, os sentimentos dela. Porque elas também estão perdendo muito com a pandemia. Elas estão perdendo amiguinhos na escola, ou seja, estão deixando de ver os amiguinhos na escola, estão perdendo o contato com os professores, elas estão com medo. Sentimento de insegurança, né, André? Estão inseguras e tem como não estar? Não, não tem. Sim, Mas nós tem, estamos aqui nós e a gente estamos. sente isso, né? Não Então, tem como assim, esconder, porque, não tem. Não tem. E porque não é para esconder. a criança ela vai perceber aquilo que a gente fala, mas o que ela mais percebe é aquilo que está dentro de nós, né? É aquilo que a gente não Ela fala. consegue, ela consegue, né, ler nas entrelinhas. Exatamente. Então, é melhor falar, trazer aquilo à tona e poder, sabe, conjecturar ideias, criar coisas novas. Veja, né, tudo que está ao nosso redor, tudinho. Se a gente parar para olhar ao nosso redor, tudo, tudo, qualquer coisa que está à nossa volta, foi criado por alguém. Alguém criou. Alguém teve a capacidade criativa de criar isso. Né? Então, na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, não é diferente. Nós temos uma força criativa dentro de nós. Nós podemos criar. Podemos Né? aproveitar esse momento, né, André, para Exatamente. criar muita coisa, né? É, Inclusive, sofrimento, Jéssica, a palavra criança vem de criatividade, sabe? olha isso, que lindo. Sabe? Vem de criativo. Então, assim, nós temos a força sim, sabe, dar lugar à tristeza, dar lugar aos sentimentos, mas também não parar aí. Tá, então o que nós podemos fazer? Né? Como que a gente vai, sabe, dar lugar para a criatividade? Isso mesmo, André. E assim, que nem você falou de uma coisa muito importante, né? Da gente falar com a criança. Mas quando a criança é muito pequenininha, nós não se falar com ela, vai entrar por aqui e sai por aqui, né? Como que vai entrar dentro do coração dela? Através de contos de fada e como a Cris está falando ali, ó. Ela está falando assim: eu tentava poupar minhas filhas desde sofrimento, não contava a parte tensa dos contos, mas descobri que o sentimento ruim é necessário para a formação do caráter e entender a realidade. Isso é fundamental e isso é o assunto, né, de hoje, né, André? Porque Também, olha, Jéssica, pode falar. muitos pais, uma vez a gente fez um encontro, né, de pais, e eles falavam, gente, é um horror, como é que eu vou contar o conto da Chapeuzinho? Como é que eu vou contar o João e Maria para minha criança? O Pequeno Polegar, né? O ogro, ele come as crianças, né? Então, são assim, realmente, tem cenas terríveis. Só do fato da gente ouvir esse conto hoje, da menina vai lá e corta as tulipas, então é um sentimento muito abrupto, né? De rompimento. Mas a criança, ela não se prende a isso, né, André? Porque não está falando para o intelecto dela, para o racional. Racional, quem racionaliza somos nós adultos, Vamos lá. né? A criança, ela vai captar aquilo que está nas, né? Fala um pouco mais, André, você tem mais experiência aí. A criança, ela vai fazer uma leitura inconsciente também, sabe? Ela percebe e ela guarda, e aquilo mexe com estruturas dela, que vai sedimentando a capacidade dela lá na vida adulta lidar com coisas importantes que acontecem com ela, na família e no mundo, né? Porque são questões arquetípicas, né? Então, assim, a Cris disse uma coisa muito importante, é isso mesmo. Às vezes a gente quer poupar, não é só você, viu, Cris? A gente quer poupar, no entanto, quando a gente tem esse movimento de poupar, a gente está cometendo um grave erro, né? Mas porque a gente desconhece também, não precisa ficar se sentindo culpado por isso, né?
Mas olha, é importante também saber dividir, né? O que que o que que é colocar terror, aterrorizar, né? E contar uma história, contar um conto, né? Porque isso é fato. Para contar uma história comum, né? Que lindinho, trabalhar diversidade, trabalhar, sei lá, que nem, por exemplo, os contos curativos, né? Esse livro aqui é ótimo. Então, são histórias que você pode dar ênfase mesmo na voz e tal, e fazer caras e bocas. Já o conto de fada, aqui eu já fiz errado. Eu ainda fiz assim mais lúdico para não chocar tantas pessoas. Você foi Porque bonitinha, você quis trazer uma coisa tão bonitinha, né? Mas conseguiu, que é, lindo, né? É isso. porque o conto de fada, ele é contado, né? A voz, ela é reta, né? Ela não pode fazer esse movimento de variação de vozes, porque a criança precisa imaginar, né? Então, se você faz uma, então de repente, não sei o quê, meu, aquilo que já é cruel vai ficar pior, Fica né? pior, fica Então, aterrorizante. o Fica André, daqui aterrorizante. a gente Hum. vai ter que encerrar, porque Ah, é? senão a gente não consegue salvar. Daí eu não Tá. sei se quando faltar um minuto a gente encerra, se precisar falar alguma coisa, a gente volta, fala. E Eu aí acho que se dá pra gente fazer o encerramento, porque eu acho que ficou muito claro, viu, Jéssica, né? Assim, para nós todos, né, do que se trata um conto. O que conta este conto? Conta do jeito que nós estamos tratando a nossa alma e as consequências que isso pode ter para nós mesmos. Né? É disso que trata o conto. E coloca um convite para todos nós, né, a pensar, né, como eu estou tratando a minha própria alma. Será que eu estou me alimentando? Ou eu estou vivendo a vida empurrando assim, do jeito, ai, vamos lá, cada dia é um dia, tipo, estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu não estou me observando. Isso é uma pergunta que eu faço para mim também. claro, Né? a gente está em construção o tempo todo, né, André? Sim, E a gente como adulto, né? A gente como pais, né? A gente precisa ter esse olhar atento da criança. Então, tanto da minha alma e do cuidado com a alma do meu filho, do meu aluno, né? isso. Então, acho que casa com tudo isso aí. Então, por que não contar contos de fada que vai falar diretamente para a alma, né? Dessa criança, para a nossa alma? Porque quando a gente ouve um conto junto com a criança, e a criança vai sentir também. Só que a sua impressão é diferente da dela e não se fala mais nisso. Cada um dorme com aquilo que guardou no coração, né, André? Eu Sim, acho que essa forma é uma forma gostosa da gente estar cuidando da nossa alma e da alma das nossas crianças. isso mesmo. Jéssica, eu quero agradecer o convite, viu, por, né, ser eu aqui, né, para que eu possa vir e a gente conversar sobre isso. Muito obrigado, viu? E André, o projeto Bem agradeço. Me Quer, a sua música é maravilhosa, Bem Me Quer, Mal Me Quer, né? Ou seja, mas não no sentido de alguém me querer bem ou Sim, me querer mal. Não, no sentido de eu me querer bem. Eu me quero bem. Né? isso, André. É isso aí. André, 20 segundos. Ai, meu Gente, Deus. muito obrigada por tudo, André. Muito obrigada pelo convite, viu? E aí, quem está aqui, continua o bate-papo lá no WhatsApp. Se você quiser entrar também, tá convidado, viu, André? Tá bom. Então vamos ficar aqui. Um Um beijo, beijo, André. viu? Obrigada, Tchau, viu? tchau. Tchau.